Bom, continuação da semana 3, correção de matemática, página 49. Bom, aqui nesse exercício 5, pergunta é: quantas crianças estão na arquibancada? São 16 crianças. Dessas crianças, 4 são meninos. Quantas são meninas? Então, se 16 crianças tem na arquibancada e 4 são meninos, 12 crianças são meninas. Ao escolher uma criança ao acaso, qual a chance de ser escolhida menina ou menina? A maior chance é menina. Por quê? Porque tem mais menina do que menino. Qual a chance de se escolher se ela for um menino? 4 em 16. Por quê? Porque tem 4 meninos no total de 16. Qual a chance de ser menina? 12 em 16. Por quê? Porque tem 12 meninas no total de 16 crianças. Ao escolher um aluno de sua turma ao acaso, qual é a chance dele ser? Se for menino, tem chance de 18 em 29, porque tem 18 meninos e 29 é o total da nossa sala. E se for menina, 11 meninas, no total de 29 crianças. Bianca vai lançar um dado e observa a face superior. Quais números podem sair com a face voltada para cima? Então, pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. É possível sair 9? Não. Por quê? Porque no 9 não tem 9 no dado. Qual a chance de sair o número par? Tem 3 chances em 6. Por quê? Porque eu tenho 3 números pares, se é 2, 4 e 6. Então, eu tenho 3 chances em 6. A chance de sair o número par é igual ou diferente da chance de ser ímpar? É igual, porque eu tenho 1, 3 e 5 que são ímpar, 2, 4 e 6 que são pares. Então, 3 em 6 para ser par, 3 em 6 para ser ímpar. Então, a chance é igual. Quais números são maiores que 2? Podem sair o 3, o 4, o 5 e o 6. Qual a chance de se lançar esse dado sair? O maior que 4. 4 em 6. Qual o número maior do que 6? Zero chance. Porque não tem nenhum número maior do que 6. Vamos lá. Agora, página 50. Bom, aqui seria uma brincadeira com 2 dados, né? Mas não dá para fazer a brincadeira com colega, mas dá para fazer em casa. Então, aqui são as possibilidades de cair aí. Então, uma criança com um dado, uma criança com outro dado. Então, uma criança com o dado vermelho, uma criança com o dado verde. Quais são as possibilidades? Então, pode sair 1 e 1, pode sair 1 e o 2, pode sair o 1 e o 3, o 1 e o 4, o 1 e o 5, ou 1 e o 6. Essa é a primeira chance. Agora, se sair 2 aqui, por acaso, 2, pode sair 2 aqui e 1 aqui. Pode sair os dois, aqui sempre 2. Então, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. Então, vai sucessivamente. Então, esse dado aqui não muda e esse vai mudando, né? Então, eu tenho sempre essas chances. 1 e 1, num dado sai 1, no outro sai 1. Num dado 1, outro 2. 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. Então, se eu completar essa tabela, eu vou ter 36 possibilidades, 36 diferentes possibilidades de saírem os 2 dados, tá? Contorne no quadro os resultados formados por 2 números ímpares. Então, quais são os ímpares? É 1 e 1, depois o 1 e o 3, 1 e o 5, o 3 e o 1, o 3 e o 3, o 3 e o 5, o 5 e o 1, o 5 e 3 e o 5 e 5. Ao lançar 2 dados ao mesmo tempo, qual a chance de sair 2 números ímpares? Então, eu tenho 9 chances, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chances em 36, tá? Quantos resultados com os 2 números pares podemos conseguir? Quais são eles? São 6 resultados. Então, eu posso conseguir aí 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6. Então, são os resultados com os 2 números iguais. Ao lançar 2 dados ao mesmo tempo,
Qual a chance de sair dois números iguais? Então, se eu lançar 2, eu tenho 6 chances em 36 de sair aqui esses números iguais, tá? Pode sair os dois dados com o número 1, os dois dados com o número 2, os dois dados com o número 3, os dois com 4, os dois com 5, os dois com 6. Vamos ver agora tabelas e gráficos de barras de colunas. Então, aqui nós temos uma tabela. Então, primeira pergunta, qual é o título desse? Nós temos um gráfico, qual é o título dele? O título daqui é as distâncias da Copa do Mundo. Qual dessas seleções percorreu a maior distância? Então, essa aqui, todos os países, a maior distância foi o Brasil, 7.426. Quantos quilômetros a seleção da Suíça percorreu? Então, a Suíça percorreu 6.617 quilômetros. Nós temos um gráfico, né, do grupo C, com as informações. Aí, perguntinhas. Quais são as distâncias percorridas do grupo C? Então, é só ir lendo aqui, ó, Austrália, esse valor, França, esse, Peru, esse, Dinamarca, esse. Então, Dinamarca, 7.362, Peru, 6.723, França, 4.592, Austrália, 3.635. Pode ser que de vocês está um pouquinho diferente, porque talvez vocês tenham colocado em outra posição, mas o importante é que os valores correspondam, tá? Qual seleção percorreu a maior distância? Aqui, Dinamarca. Qual percorreu a menor? A menor foi a Austrália. A seleção da França percorreu quantos quilômetros? Então, a França percorreu 4.592 quilômetros. Página 53. Aqui nós temos mais um gráfico, leitura do gráfico, preenchendo a tabela de acordo com o gráfico. Então, aqui nós temos os meninos representados em verde, as meninas representadas em rosa. Então, aqui vai olhando lá, meninos de 9 anos e meninas de 9 anos. Então, 25 e 30. Aqui, meninos de 10 anos e meninas de 10 anos. Aqui, meninos de 11 anos, meninas de 11 anos. Aqui, meninas de 12 anos, meninos de 11 anos aqui. De 12 anos aqui. Primeira perguntinha, quantas meninas de 10 foram inscritas? 45 meninas. Que relação existe entre a quantidade de meninos de 10 e os meninos de 11? Então, os meninos de 10 e as meninas de 11 são iguais, ó. Meninos de 10, meninos de 11, então são iguais, os dois têm 120. Qual a idade dos alunos em que há 50 meninos inscritos mais do que os meninos? Então, aqui eu tenho 120 menos 70 dá 50 meninas. Então, a mais eu tenho de 120 e de 70. Então, essa tabela aqui de 11 anos. Quantos alunos com 10 anos estão inscritos nos campeonatos? Então, de 10 anos estão aqui. Eu tenho os meninos e as meninas, somando os dois, vai dar de 9 anos 25 mais 30, 55, de 10 anos 120 mais 45, 165. Somando os dois agora, eu vou ter 220 alunos com até 10 anos. Então, de 9 e 10 é até 10. Página 54. Mais um gráfico aí. Leitura de gráfico, respondendo a quantos picolés de abacaxi foram vendidos? Então, de abacaxi foram vendidos 50. Quantos de uva foram vendidos? De uva foram vendidos, ó, 30, passou um pouquinho do 30 aqui, né? Então, entre 30 e 40, 35. Quais sabores foram vendidos na mesma quantidade? Então, abacaxi e morango, os dois estão na mesma quantidade, que são 50. Qual foi o que vendeu? O meu vendeu menos, foi uva, que vendeu aqui os 35. Tá? Bom, aqui nós temos as crianças, são os times, né? O time verde é o Reis da Bola, o time vermelho é os Reis do Futebol, o time azul é os donos do bairro. Então, se eu colocar aqui, contar os meninos e as meninas, eu vou ter 8 meninas e 3 meninos nos Reis de Bola, que é o time verde. Vou ter 5 meninas e 6 meninos no time vermelho, que é o Reis de Futebol. 2 meninas e 9 meninos no time azul, donos do bairro. Agora aqui fazendo o gráfico, representando, né? Eu tenho os meninos
num tom de azul mais escuro e as meninas num azul mais claro. Então, colorindo aí, colocando as quantidades da tabela, eu vou ter essa tabela aqui, então, tá? Cada número aqui representa, então, uma criança. Vamos lá, perguntinha C. Qual time que tem mais meninos do que meninos? Os Reis de Bola. Então, tem mais meninos do que meninas. Quantos meninos tem o time Donos do Bairro? Então, o Donos do Bairro tem 9 meninos. Qual é a chance de escolher um aluno do time Reis de Futebol ao acaso dele ser um menino? Então, 6 em 11. Por quê? Porque eu tenho 6 em 11, que é o total. Escreva uma pergunta com base nas informações do gráfico. A pergunta é possível, mas, infelizmente, fazer a troca aqui não é possível, tá? É pessoal, cada um, então, deve fazer uma perguntinha aqui e colocar. Página 56. Exercício 5, que nós temos um outro gráfico aqui para montar a tabela. Então, vamos preencher a tabela de acordo com o gráfico. Aqui eu coloquei nesta ordem, mas vocês podem ter aí ordens diferentes. O importante são as quantidades, tá? Então, nós temos aqui os gols marcados e os gols sofridos. Então, Reis de Bola marcaram 12, sofreram 10. Reis de Futebol marcaram 15, sofreram 8. Detonadores marcaram 12, sofreram 19. Os Donos do Bairro marcaram 9, sofreram 12. Então, perguntinha B. Qual time sofreu mais gols? Foram os Donos do Bairro. Então, eles sofreram mais gol. Não, qual time sofreu mais gol do que marcou? É o 12. Então, porque teve uma diferença aqui menor. Qual time sofreu a mesma quantidade de gol? A mesma quantidade foi os Detonadores e os Reis da Bola, que tiveram a mesma quantidade aí, ó, 12 e 12. Qual dos times marcou mais gols? Mais gol foi os Reis Mais gol foi o Reis de Futebol. Então, eles marcaram mais gol aqui. Foram 15, tá? Saldo de gols é a diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. Então, para eu determinar o saldo de gol, eu pego os gols marcados, tiro os sofridos, eu vou ter o saldo. Então, aqui, quais times tiveram o mesmo saldo de gol? Então, os mesmos times que tiveram o mesmo saldo de gol foi os Reis de Bola e os Detonadores. Os Reis de Bola marcaram 12 e sofreram 10, sobrou 2. Detonadores marcaram 12 e sofreram 10, também sobrou 2. Então, os dois tiveram a mesma quantidade aí de gols sofridos, tá? Página 57. Exercício 6. Nós temos o Catar, que é uma cidade aí, né, que do Oriente Médio. Então, a gente vai falar aí, teve uma competição aí no Catar. E agora a gente vai falar um pouquinho de temperatura. Temperatura mínima e máxima. Então, segundo aqui a informação, quais as temperaturas mínima e máxima no verão? Então, a mínima foi 40 graus, a máxima 50 graus. E no inverno, as temperaturas variaram entre 15 graus, que era o mínimo, e 30 graus, que é o máximo, tá? Aqui teria que fazer uma pesquisa aqui na nossa cidade, de 5 dias. Então, essa aqui também, vocês deveriam fazer essa pesquisa e anotar aqui na tabelinha. Eu, como exemplo, eu coloquei um dia só, no dia 27 de maio, que foi uma quarta-feira, a mínima foi 9 graus e a máxima foi 19 graus. Aí, eu registrei aqui do dia 27 de maio. Bom, aí eu teria que pegar aquele valor lá do dia 27 de maio e colocar aqui, ó, tá? A máxima e a mínima. Então, eu escolhi essa cor para representar a máxima, essa cor para representar a mínima. No caso aqui, vocês deveriam fazer de todos os dias pesquisados. E depois responder as perguntinhas. As perguntinhas vai ter que estar de acordo com a pesquisa que vocês fizeram. Então, é pessoal também. E depende aí da questão que vocês fizeram, aí não dá para eu tá corrigindo, é só vocês mesmos estarem comparando, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem as correções, que vocês deixem a apostila de vocês em ordem, tá bom? E aproveite aí as explicações. Obrigada.